Boa noite, irmãos. Que bom que você está aqui na casa. Em um momento talvez adverso, né? E nós estamos vivendo esse momento adverso por vários e vários meses, né? Eu vou aqui talvez pedir para que os irmãos estejam orando. Nós temos vários pedidos de oração e eu vou pedir para que os irmãos estejam orando, principalmente a respeito de um pedido de oração que nós temos, e você que talvez está acompanhando aí pela rede social, você talvez tenha um pedido também, você pode colocar aí, que a gente vai estar aqui olhando sempre os seus pedidos e a gente vai orar. Mas nós ficamos sabendo de uma notícia não muito boa, mas nós devemos interceder por um amigo nosso, amigo ali da nossa igreja vizinha aqui. Talvez muitos de vocês conhecem, é o Bruno. O Bruno é o esposo de Jennifer. Ele sofreu um acidente se alimentando, né, e teve que até ser entubado. Ele teve uma melhora e parece que agora à tarde ele novamente teve que entubar de novo. Então, foi um acidente com alimento, parece que a tráqueo, né, ali teve uma alteração e ele vai fazer uma cirurgia nesse momento. Então, nós vamos nos ajoelhar nesse momento, vamos clamar a Deus para que esteja ali com ele, esteja também com os demais que também pedem aí por oração, né? E aí nós vamos orar, principalmente agora nesse momento, em favor do Bruno. Vamos nos ajoelhar para falar com o nosso Deus? Você aí da sua casa também, se possível, ajoelhe nesse momento. Senhor nosso Deus, aqui se encontra o teu povo, nessa igreja, reunido, e aqui estamos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mas neste momento em específico, nós pedimos em prol do teu servo Bruno, que está hospitalizado em virtude de um acidente. O Senhor é conhecedor de todas as coisas, mas nós lemos na tua palavra que o Senhor quer o melhor para os teus filhos. E é por isso, acreditando nessa palavra, que nós intercedemos em prol desse teu servo, Senhor. Faça tudo conforme a tua santa vontade, mas que o Senhor possa, talvez, saber que esta igreja intercede por este teu servo hoje. E que as mãos poderosas, que a nossa intercessão, que o nosso pedido chegue até o teu trono de graça. E que o Senhor, através do teu poder, unicamente através de ti, possa operar na mão desses médicos e na vida dele também, para que ele possa honrar e glorificar ao Senhor. As demais pessoas também que neste momento estão sofrendo por causa dessa doença, essa pandemia, pessoas que talvez estão em luto de dor nos hospitais, os nossos irmãos também que às vezes estão com algum outro tipo de problema também, seja físico, seja espiritual, ou até mesmo mental, que o Senhor possa intervir neste momento. Que o Senhor, os teus anjos, tenha compaixão dos teus filhos aqui nessa terra, Senhor. Perdoa os nossos pecados, fale conosco através da mensagem dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje a gente vai falar aqui de um assunto que está descrito no livro de Tiago. Então, se você tem a sua Bíblia aí, você que está aqui presencialmente conosco, e você que está aí na sua casa também, gostaria aqui de mencionar a nossa irmã Maria José, que está nos acompanhando, a Sara Cassimiro. Vou pegar um outro microfone aqui.
a Sara Cassimiro, também aqui a Nagilsa Wingler, a Erli Freitas, que Deus abençoe aí, Erli, e também outros irmãos que estão aí acompanhando conosco neste mecanismo de comunicação, e que vocês aí nos seus lares possam ser impactados pela palavra de Deus. Nós vamos meditar hoje sobre um tema que às vezes não vai muito bem com o nosso hábito, porque nós, pelo nosso hábito, muitas das vezes, nós deixamos muitas das coisas, muitos dos projetos que nós, às vezes, idealizamos, nós deixamos para trás, né? Muitas coisas, às vezes, não levamos à frente. Por quê? Porque a gente desiste, ou porque há alguma adversidade, né? Talvez muitos fizeram projetos, né, para o ano de 2020, para o ano de 2021, e aí os projetos ficaram para trás, por alguma coisa que aconteceu. Muitos dos projetos ficaram para trás por causa dessa doença, por causa dessa pandemia. Mas nós vamos falar aqui hoje sobre um tema que talvez vai nos dar a chance de nós mudarmos essa realidade, a chance de talvez nós melhorarmos nesse sentido. E nós vamos meditar aí no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Nós vamos falar baseado nesse texto. Tiago 1, 17. Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são da onde? São do alto. São do alto. Descendo do Pai as luzes, e quem não pode existir o quê? Variação ou sombra de mudança. Ou sombra de mudança. Variação ou sombra de mudança. Ou seja, esse texto, esse versículo, está dizendo que em Deus não há variação e também não há sombra de mudança. Ou seja, Deus, ele não muda. Deus, ele não muda. E nós vamos falar um pouco aí sobre o poder da constância, sobre sermos constantes. O poder da constância, ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Então, grave essa frase. Se você é constante em uma coisa, aquilo pode ser usado para o bem ou para o mal. Um exemplo que a gente pode dar, já que nós estamos vivenciando neste momento, é a constância, às vezes, talvez de não podermos ir aos cultos. Por várias e várias vezes, por meses e meses, se teve aí talvez decreto estadual, decreto talvez a nível de Brasil, talvez impedindo você de estar aqui na igreja. E quando é que nós estamos na igreja? Quais os dias? Na igreja adventista. Aí talvez outras denominações são outros dias. Mas a igreja adventista, quais são os dias que nós estamos na igreja? Sábado, domingo e quarta-feira. Quando você tem o hábito de ir na igreja, aquilo já se torna natural. E quando você perde isso, você sente falta. E quando eu disse aqui que pode ser usado para o bem e para o mal, é que quando você também não tem o hábito, aquilo se torna realidade em sua vida. Então pode ser usado para o bem e para o mal. Então se você está deixando, talvez, né, nós aqui, graças a Deus ainda estamos tendo a oportunidade de estar aqui nos cultos aqui durante essa pandemia ainda, né, apesar do Supremo Tribunal ter dado ali autonomia aos governadores e aos prefeitos de restringir os cultos,
nós ainda temos a oportunidade de estar aqui na igreja. Mas muitos talvez não estão vindo mais, porque se acostumaram com a constância de ficar em casa. Mas Deus mostra que nós não devemos ser assim. Nós devemos ser constantes. Nós devemos ser constantes. Quando eu falo aqui também, eu posso dar um outro exemplo aqui, né? Muitas das vezes, as pessoas têm o costume de ir aonde? Na academia, fazer exercício físico. E muitas das vezes, algumas pessoas pensam, eu vou ficar forte na primeira semana. Eu vou perder tantos quilos na primeira semana. Mas é aquilo que realmente vai fazer você perder peso? Você ir ali uma semana, e quantos aqui conhecem, né? Talvez aí você que está em casa conhece aquelas pessoas que talvez já iniciaram um exercício físico, mas ali talvez só permaneceram uma semana ou 2 semanas e depois não permaneceram mais. E aí muitas das vezes, até mesmo na academia, muitos falam, vou ficar com um corpo legal, indo ali 1 mês e já quer ver resultado. Mas o resultado não vem com 1 mês de academia, não vem com 2 meses. O resultado, ele fica quando você é o quê? Constante. Quando você determina ali, eu vou 3 vezes na academia. Eu vou 3 vezes, mas não é 1 mês, são vários meses. Então, a gente vê isso, que isso é um resultado de constância. E assim em tudo na nossa vida. E um pouco antes aí, nós podemos ler no próprio livro de Tiago, nós podemos ler aí no versículo 7, um outro verso que nos ajuda a afirmar aquilo que nós estamos falando. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, se você quer alcançar alguma coisa, se você tem um sonho, não pense que você vai alcançar sendo inconstante. É em tudo. Então, se você tem um sonho de casar, aí eu falo talvez para os jovens, ou para você jovem que está assistindo, como que você vai alcançar um bom casamento, ou vai alcançar talvez a bênção que Deus quer para você, você namorando uma menina em 1 mês, daí chega no outro mês você termina, aí depois você namora outra no outro mês, e daí naquele outro mês você namora outra. Você vai alcançar a bênção de Deus para você? Não vai. E eu digo que talvez você, rapaz, e talvez menina, você vai perder a credibilidade. Porque se você namora um, namora outro, as pessoas não mais vão acreditar em você. Porque você não é o quê? Você não é constante. Você não tem um relacionamento duradouro. Então, isso acontece em tudo na nossa vida. Se você tem um projeto, talvez, de construir uma casa, né? E aí a casa às vezes dá um trabalho. Não acredite você que você vai construir uma casa levantando uma parede hoje, ano que vem você levanta outra parede, no próximo ano você levanta outra parede. E aí vai acabar que você demorou 18 anos para terminar a sua casa e quando você for entrar nela, a primeira parede está caindo. Nós temos que ser constantes nos nossos projetos, na nossa vida. Tiago 1:7 fala, o homem de coração dobre, o homem de coração inconstante, ele não alcançará coisa alguma no Senhor. Inconstante, porque ele é inconstante em todos os seus caminhos. E quando eu disse para vocês que a inconstância, ela é tanto para o bem
quanto para o mal, nós lembramos de alguns personagens bíblicos. Vocês lembram de um personagem bem forte da igreja? Da igreja não, ou melhor, da Bíblia. Da igreja aqui talvez vocês iam falar Jonathan, né? Ali, ó, já falou, Jonathan. De um personagem bem forte aqui da Bíblia. Qual que foi? Sansão. Sansão, isso aí, Ricardinho. Foi Sansão mesmo. Foi Sansão, o homem mais forte da Bíblia, talvez o mais forte da face da terra. Talvez você já viu aí várias pessoas fortes, mas Sansão talvez foi o homem mais forte da face da terra. E Sansão, ele foi constante em fazer o que o Senhor não desejava. Ele quebrou princípio após princípio, foi quebrado por Sansão. E qual que foi o resultado disso? O resultado foi ali, talvez ele ser humilhado perante ali o povo inimigo do povo de Deus. Mas mesmo assim, Deus, no seu último momento de vida, ainda deu a ele uma bênção, né? Ele pediu a Deus força, e Deus ainda deu a ele essa bênção. Mas talvez por ele ser inconstante, talvez se ele tivesse ouvido o conselho da mãe, né? Não, meu filho, não se relacione. Por querer andar sempre atrás do perigo, querer sempre quebrar os princípios de Deus. O que aconteceu com Sansão? Sansão, o homem mais forte, juiz em Israel, Sansão foi derrotado por ser constante em coisas erradas. E talvez você, talvez nós também estamos andando por um caminho perigoso, estamos sendo constantes em escolher coisas erradas, em escolher talvez andar longe de Deus, em escolher talvez estar fora da igreja, em talvez ser constante até em não vir à igreja. Quanto tempo já faz que você não vem à casa de Deus? E aí começa assim, eu estava ontem comentando com Simone e Quinó. Isso é dessa maneira. A gente começa se acomodando, não vindo aos cultos. Aí eu já não venho mais ao culto de quarta, começa por de quarta. Aí depois não venho mais no culto de domingo. E aí eu só estou vindo no sábado, mas só por uma mera, talvez um mero hábito. E ali não vindo aos cultos, eu já deixo de estudar a lição. Quantos nessa pandemia não estão estudando a lição direito? Não estão tendo contato com a palavra de Deus? Deus quer que nós tenhamos uma vida com Ele, uma vida constante, uma vida de oração constante, porque as provas estão aí. Mas sabe quando que a gente quer ter constância com Deus? Só no momento da tribulação, no momento da dificuldade. No momento da tribulação, talvez nós estamos ali orando, dia após dia, minuto após minuto. Só lembramos de Deus no momento da tribulação. Sim, nós devemos lembrar dele a todo momento, mas nós devemos ser constantes a todo momento. Imagine, meus irmãos, Josué, uma outra história da Bíblia. Se Josué, talvez, com todo aquele povo, e Deus mandou que o povo marchasse em derredor das muralhas de Jericó, quantas voltas eram para eles dar? Quantas? Quantas voltas? 7 voltas. 7 voltas. Agora imagine você, se ali, talvez, na 6ª volta de Josué, ele fala: poxa, será mesmo que Deus me pediu isso? O muro nem começou a rachar. E ele fosse inconstante, parasse o seu projeto, parasse o que Deus pediu para ele no meio do caminho, talvez ele não seria lembrado como uma pessoa constante que obedeceu a Deus e um milagre ocorreu. Talvez muitas pessoas, talvez você em casa, ou talvez nós aqui que estamos de forma presencial aqui na igreja, talvez nós estamos a um passo de nosso sonho, a uma volta de
de nós alcançarmos a vitória em Cristo Jesus, assim como Josué e aquele povo que foi lembrado. A história tem muito tempo, olha só, nós estamos há anos e anos e nós estamos lembrando essa história. Talvez você tenha algo a ser conquistado, você está a uma volta e você tem que ser o quê? Constante. Você tem que confiar em Cristo Jesus. Você tem que continuar andando, dar a última volta, porque a vitória virá. Deus não muda. Deus não muda. E nós estamos neste momento sendo inconstantes na vida espiritual. Eu falei com um amigo nosso, ancião, meu irmão, esse vírus está aí. Vai vir vírus piores. Eu te pergunto para você, na sua comunidade, pergunta a ele, quantas igrejas fecharam? Ele falou, nenhuma. E é assim que nós estamos propagando o estandarte de Deus, propagando que Ele voltará, que somos como e o Kias pregou muito bem aqui, ó, que significa o nosso nome, que esperam a volta de Jesus. Nós temos que ser constantes, nós temos que lutar. Olha o que está acontecendo, talvez pessoas não estão vendo, né? O que está acontecendo, um tribunal decidiu uma proibição, dando autonomia, né, ao governo estadual, ao governo talvez local, de proibir. Nós sabemos muito bem que isso vai acontecer de outra forma, mas aí eu estava falando ontem com o Ricardo também, Simone, isso vai acontecer e pessoas não vão nem perceber. Vai ser em outra ocasião, vai ser em outro aspecto, e as pessoas não vão perceber, porque foram inconstantes em ler a palavra de Deus, inconstante em estudar as profecias. E falando em profecia, gostaria de fazer um convite a você. O pastor está fazendo o programa da profecia no domingo em Jacarandá, são 10 domingos. Nós também vamos iniciar o mesmo programa, mas o nosso será na quarta-feira. Nós faremos na quarta-feira. Eu gostaria de convidar a você que nos assiste aí também, venha presencialmente enquanto ainda podemos, para que estejamos aqui adorando a Deus, e nós sejamos constantes, saibamos o momento em que estamos passando. Na quarta-feira nós vamos começar esse programa, então convide aí seus amigos, se você quer saber um pouco da profecia, por que estamos vivendo essa crise, o que vai acontecer no futuro, esteja aqui. Nós vemos através das histórias da Bíblia, que muitos dos que foram vitoriosos em Cristo Jesus foram o quê? Constantes. E estou vendo aqui um amigo nosso, que estamos com saudade, Moisés Amorim, que está assistindo aí conosco. Moisés, estamos sentindo sua falta aqui. Você que é o rapaz multitalento aí, que ajuda muito a gente aqui. Que Deus abençoe sua vida. E nós vemos um outro personagem, irmãos. Eu gostaria aqui de mencionar Ana. Quem que era o filho de Ana? Hein? Samuel. Isso aí, irmã Luzia. Irmã Luzia sabe tudo. Samuel. Ana orou quantos dias para vir de Samuel, meus irmãos? Foi um dia só? Foi praticamente uma vida inteira de oração por um filho, que seria um profeta de Deus. Ana não orou uma vez, e eu digo para você, quantas vezes você tem orado a Deus para algo que você deseja, um sonho seu, que você sabe que está alinhado com o sonho de Deus, porque o seu sonho tem que estar alinhado primeiro com o sonho de Deus, porque muitas das vezes nós sonhamos outras coisas, que Deus não quer para a nossa vida, e aí Deus já nos deu a resposta, e nós paramos de orar por aquilo, porque pensamos que Deus, paramos de orar e fomos inconstantes, e talvez não era algo para nós. Nosso sonho tem que estar alinhado com Deus. Aí eu te digo uma coisa, se você quer que seu filho venha para os caminhos de Jesus, você tem orado por ele, seu filho, sua filha, isso é um sonho que está alinhado com o desejo de Deus? Com certeza que é.
e não desista de orar. Talvez você não está orando e você, poxa, eu estou pedindo a Deus direto, e a minha filha, parece que quanto mais eu oro, mais ela se afasta dos caminhos de Deus. Você, mãe, que está enfrentando dificuldade com o seu filho na adolescência, e aí você tem orado e orado, e parece que seu filho está se distanciando, continue orando, meu irmão, continue orando, minha irmã. Deus, ele não muda, e a palavra de Deus diz que Deus é fiel, e Ele ouve as nossas orações. Que nós sejamos constantes, assim como Ana, que recebeu o milagre do seu filho Samuel, na vida real. Na vida real, eu digo para você, que os casamentos que permanecem em pé, não são os casamentos perfeitos. Muitos falam, meu casamento não foi à frente, porque meu casamento era isso, era aquilo, ele gostava de uma coisa, eu gostava de outra, eu ia à igreja, ele não ia, e aí muitas das vezes o que está sendo banalizado, deu incompatibilidade de gênio, então a gente se separa. Assim como também é pregado isso no namoro, porque isso aí também vai vigorar no casamento. Então, se você tem várias namoradas ou vários namorados, você vai acreditar que também você pode sair de um relacionamento no casamento. E o casamento, talvez, que vai permanecer em pé, não é o casamento perfeito, mas o casamento constante. É o casamento que nas dificuldades, passam dificuldades dia a dia, mas são constantes, mesmo em cima das dificuldades. E nós devemos desconfiar da perfeição. Ai, que família perfeita. Ai, que casamento perfeito. Eu queria um lar assim. Eu queria uma empresa assim. Eu queria trabalhar nessa coisa perfeita. Perfeito é somente quem? Deus. Nós devemos desconfiar de coisas que são muito perfeitas. Perfeito é somente Deus. Nós devemos confiar em uma união constante. Se você está vendo um casamento constante, confie nele, se espelhe nele. Se você talvez conhece uma pessoa que é correta nas coisas, uma pessoa que não varia, uma pessoa que não muda, confie nessa pessoa. Confie, talvez acredite numa empresa que abre, deu certo aqui em Capacima, a empresa foi para a Vila. Depois não deu certo aqui, a empresa foi para... Não confie nessa empresa. Confie numa empresa constante. As empresas de sucesso são as empresas o quê? Constantes. Seja constante. O segredo é ser constante. Abraão, o pai da fé, não é este mesmo? A alcunha de Abraão, o pai da fé. O que foi pedido a Abraão para que ele fizesse o quê? Sacrificasse o seu filho. Você teria coragem? Muitos talvez falam, não teria coragem. Mas a viagem de Abraão ao monte onde ele sacrificaria o seu filho durou 3 dias. E se no meio do caminho ele, está doendo muito, eu não aguento isso, é meu filho, é o filho da promessa. Mas Abraão, antes de ele ser constante nos seus próprios sonhos, ele era constante na promessa do Pai Celestial. Ele sabia que se talvez Deus estivesse pedindo aquele, Deus seria fiel para ressuscitar o filho dele em glória, porque ele acreditava na salvação. Ele acreditava nisso. Foram 3 dias que ele talvez poderia ser inconstante. E aí nós estamos aí vivendo talvez 1 ano nessa pandemia. E como que nós estamos nos portando? Nós estamos sendo constantes no estudo da palavra, nós estamos sendo constantes talvez na nossa visitação aos irmãos, no cuidado, no que Deus requer para nós, no que Deus deseja para nós. Estamos sendo constantes em coisas boas, em coisas espirituais,
ou em coisas carnais. Como eu disse para você, se você alimenta a parte carnal, não adianta, ela vai ser vitoriosa. E a constância, ela pode ser para o bem ou para o mal. Se você consome música secular, aquilo vai talvez manipular a sua mente para coisas seculares. Se você consome pornografia, aquilo também vai te consumir para o mal. Você vai ser um constante em consumir aquilo. E aí, lá na frente, vai ser muito mais difícil a sua volta. Se você talvez é inconstante em todas as áreas da sua vida para o mal, volte, seja constante para coisas do bem. Ir na academia todo dia é que dá certo. Comer fruta e ter uma alimentação saudável todo dia é que dá certo. Não é do dia para a noite que você vai emagrecer, não. Você tem que ter uma alimentação saudável todos os dias, né? E muitas vezes as pessoas, vou fazer uma dieta. Faz a dieta em um mês, aí no outro mês ela come o dobro, né? Então aí ela fez a dieta e comeu o dobro, o que ela não comeu naquele mês que ela estava na dieta. E aí vira o efeito que muitos conhecem no corpo, o efeito o quê? Sanfona. Assim também é a nossa vida espiritual. Que nós possamos, meus irmãos, ser constantes na leitura da palavra. Se você aí talvez variou um pouco, Deus ainda dá a oportunidade. Deus é misericordioso. Ele nos dá a oportunidade de voltarmos a Ele. De nós estarmos aí todo dia estudando a Bíblia, estudando a lição, vindo aos cultos. Não deixe de vir aos cultos. Eu também, comentando ontem, eu falei assim, o que está escrito na Bíblia, lá em Hebreus? Tem um texto que fala lá que quando estivermos perto do tempo do fim, nós deveríamos o quê? Congregar. Quando nós estivermos passando tribulação, nós deveríamos o quê? Congregar. Congregar não é na nossa casa. Talvez você está aí na sua casa, ouvindo, Deus está te abençoando também. Mas se você tem a oportunidade de estar aqui na casa de Deus, ou aí no seu bairro, esteja congregando, até que Jesus volte. Nós enfrentaremos outras dificuldades, talvez mais severas, mas que nós possamos, meus irmãos, essa é uma pequena reflexão sobre o poder da constância, que nós possamos ser constantes em Cristo Jesus, a todo dia ali, mantermos um relacionamento com Ele. Ele deseja isso de nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que nós possamos, e você que está aí na sua casa assistindo essa programação, a Marlúcia aqui, ela está acompanhando, ela fala que devemos ser constantes no estudo da Bíblia, na oração, não deixando de congregar, que nós possamos, meus irmãos, acreditar que Cristo é o melhor para nós e acreditar nas suas promessas. Que Deus nos abençoe e nos guarde.